Estou um pouco a tremer, então acho que para não piorar a minha situação, vou dar a palavra à Soraya e depois ao Mauro para dizerem algo sobre a iniciativa e logo iniciamos com as perguntas. Eu também estou a tremer, então vamos tremer juntos. Eu agradeço, antes de mais, por estar aqui e por todos os elogios que me foram feitos. Deixaste-me bastante atrapalhada. Eu conheço o Matateu já há muito tempo e já trabalhamos juntos precisamente em iniciativas sociais. Portanto, sei que o elogio dele, sei exatamente de onde é que vem. E achei piada. Já fui a voz da Prudence também e foi muito divertido. Acho a iniciativa genial. Somos génios e por isso estamos dentro das lâmpadas quietinhos até que nos esfreguem, para nós sairmos cá para fora e dizermos quais são os 3 desejos. Então aqui só te vou permitir 3 perguntas, são os teus 3 desejos, depois vou voltar para dentro da lâmpada. Ok, thank you. Bom, obrigado por esta oportunidade, pelo convite de vir cá juntar-me a vocês e conversarmos. Nós passaram por aqui, né? E nós também. É um privilégio estarmos aqui à frente, pronto, mas vamos lá imaginar que isto aqui é uma empresa e somos todos colegas, não é? Então, estamos aqui, são profissionais, uns com mais anos de experiência, outros iniciantes, outros estudantes, mas a ideia é nós trocarmos impressões e acho que a ideia não é fazer entrevista, não é? Sim. Vai ser difícil. Obrigado. Obrigado, gênios. Eu já vou avançar e nós não vamos fazer uma entrevista. Será difícil. O nosso tema é precisamente da própria, digamos, é o tema de todo o nosso evento, né? Que é o impacto dos profissionais nos bastidores das marcas. Então, primeiro vou tirar esse peso, se há essa sensação, porque eu estou com esse peso, eu vou tirar esse peso de vocês, de que estão aqui para nos, provavelmente, dizer algumas coisas mágicas. Nós não estamos à espera disso. Nós estamos à espera de vocês falarem das vossas jornadas mágicas, porque nós já vimos. Não é para nos... Não precisam. Então, quer dizer que nós sabemos, nós construímos agências, estamos nesse mercado, somos profissionais, temos a Kátia aqui, estamos a falar de pessoas que foram... É como eu diria, quando estamos a pousar, né, às 22 no aeroporto, nós não sabemos como é que o piloto vê. Tem umas luzes ali, vocês são essas luzes. Então, estou a pedir não me pressionarem a mim. Porque eu estou aqui a falar com meus gods, né, meus deuses. Então, nós vamos falar aqui como a narrativa interna impacta a marca externa. E nos tempos em que... Eu acho que a Rosa, esse tema foi genial, porque nós estamos a ver tempos em que o que está a acontecer fora da marca, os KPIs externos, o cliente que apareceu zangou, pode até não ser cliente, basta ele zangar com a marca lá no Facebook, no Instagram, a pessoa que faz o review, tudo isso é externo. E esquece-se que a construção da marca tem esses 2 lados, né? E que começa, como se diz, vamos começar de casa, depois é que vamos para outside. E no fim do dia, notamos nós que a admiração muitas vezes é pelas marcas que têm uma cultura interna muito forte, tem um trabalho muito forte. O cliente sempre nos diz, há uma marca que eu não vou dizer qual é, porque nos dias nós não precisamos dizer, nós já vemos, né? Nós queremos ser como aquela marca, mas quando olhamos para aquela marca percebemos que aquela marca tem um trabalho interno muito forte. Só que depois o resultado é externo daquela marca, ninguém vai aos escritórios deles para saberem como é que internamente eles trabalham. Então, a minha primeira pergunta é: como é que o trabalho interno dos profissionais de comunicação, desses gênios que raramente são falados, que são vocês aqui, neste dia, contribui para a construção e manutenção da identidade e valores de uma marca?
E neste caso, eu poderia resumir qual é o papel dos profissionais nos bastidores na criação de marcas fortes. Por favor. Ok. Eu acho que para contar isso, eu tenho que contar um bocadinho a história da única marca que eu pude trabalhar e que trabalho há tanto tempo, que é o Porto Maputo. E eu, quando entrei no Porto em 2011, a minha marca chamava-se MPDC, tinha um logotipo que era Port Maputo, em inglês, e ninguém sabia muito bem o que era o Porto Maputo. E eu tive o privilégio, porque eu considero um privilégio, de poder construir uma identidade, eu não digo do zero, mas para poder alterar toda esta identidade de marca. Para além disso, era uma marca com uma reputação que não era das melhores. Talvez porque ninguém sabia bem exatamente o que é que se passava dentro do Porto Maputo. Não era uma marca que se mostrava. E ao longo destes anos foi possível, e eu não posso dizer que foi com um passo de mágica porque não foi, por um lado, alterar a percepção pública da marca, através muito do lado social, mas por outro lado também construir uma nova identidade. Passámos a ser Porto de Maputo, para passarmos a ser mais locais. As pessoas continuam a chamar-nos MPDC. It's okay. It's okay. Porque MPDC, no fundo, e ninguém sabe muito, algumas pessoas sabem, é Maputo Port Development Company. E os acionistas são acionistas estrangeiros, deram este nome, registaram este nome, é o nome formal da empresa, mas nós somos Porto de Maputo, porque somos, no fundo, a empresa que responde por toda a infraestrutura. E o lado reputacional, eu acho que foi exatamente o mais importante. E exigiu muita educação. Foi preciso educar jornalistas, foi preciso educar as pessoas, mas foi um trabalho de fundo, porque nós só viemos para as redes sociais muito recentemente e com mais profundidade, por exemplo, em 2020, que foi quando muitas marcas fizeram a transição. E, apesar de tudo, nós também estávamos num meio muito tradicional, que era o meio portuário, e era difícil convencer as pessoas que era preciso ir para o digital. E até era preciso aparecermos um bocadinho mais do que aparecíamos. Então, no fundo, a minha opção foi trabalhar a comunicação interna. Era preciso reforçar primeiro a marca internamente, que as pessoas soubessem exatamente o que era o Porto de Maputo, as nossas pessoas primeiro, e depois, a partir daí, começar com os vários públicos, porque esse era outro desafio. Nós tínhamos que falar com o governo, nós tínhamos que falar com todas as empresas que existem dentro do Porto, nós tínhamos que falar com o público em geral, para quem nós não vendemos, mas que no fundo todos usam o serviço do Porto. Nós tínhamos que falar com os nossos clientes que não sentam aqui, sentam na África do Sul. Nós tínhamos que falar com agentes de navegação e despachantes e alfândegas e toda uma série de instituições que circulam à volta do Porto. Foi um desafio, ainda é um desafio. Acho que não consigo comunicar eficientemente com todos estes públicos, mas continuo sempre a tentar. Mas o nosso maior orgulho tem sido conseguir comunicar institucionalmente com o público moçambicano e especialmente nessa parte do reforço dos nossos valores, lá está, que nós acreditamos e que defendemos, que são estes valores sociais. Bom, eu queria talvez convidar a todos para fazerem um exercício e tentarem perceber que existem diferenças entre o setor privado e o setor de desenvolvimento humanitário, não é? As empresas do setor privado financiam-se através do seu próprio negócio, da sua atividade, não é? No setor de desenvolvimento, as ONGs, as non-profits, não têm uma atividade que gera tanto receita, não é? Então, a forma como elas têm recursos para operar é através de doações, é através de financiamento por doadores, não é? Logo, as organizações de desenvolvimento não têm muito dinheiro, vamos lá dizer assim, para comunicar e para fazer branding e para se posicionar no mercado como as empresas comerciais. Então, o trabalho que nós fazemos nas ONGs, onde eu estou, né?
E porque são organizações tanto globais, não é? Que têm guidelines, que têm uma forma de operar, as coisas estão bem definidas. E o que nós fazemos é mais de gestão dessa marca, vamos dizer assim, da visibilidade, dos aspectos que têm a ver com o relacionamento com o mercado, com outras organizações do mesmo setor, com o governo. Porque, se repararem, alguém se lembra aqui de ter visto uma campanha publicitária de uma ONG? Não, nós não comunicamos por aí. Não é por aí que nós tornamos a nossa marca visível. Nós comunicamos e tornamos a nossa marca visível para os públicos que nós já definimos como nossos interlocutores, que não é massas, nós não comunicamos para massas. Então, comunicamos para os nossos doadores, comunicamos para o governo, comunicamos com outras organizações do mesmo setor onde nós estamos, e aqui e ali, obviamente, há sempre um overlap. Quando nós definimos o nosso target, acabamos por alcançar também o público. Mas também devo dizer que outro público-alvo daquilo que nós fazemos são aquilo que nós chamamos de nossos patrões, que são os beneficiários das nossas intervenções, que são aqueles que é a população que recebem portanto, as nossas intervenções. Mas a percepção que eles têm de marca é diferente, por exemplo, no meio rural, porque é lá onde eles estão, essencialmente, é com moçambicanos que estão no meio menos urbanizado que nós trabalhamos, para quem fazemos intervenções. A percepção deles de marca é diferente da nossa, que estamos no meio mais urbano. Portanto, eles não, a forma como eles descodificam a marca não é a mesma como nós fazemos. Nós, hoje em dia, estava no primeiro painel, falou-se muito aqui do digital, desses novos canais, não é? de comunicação que não chegam lá. Portanto, não são canais que nós usamos para chegar, por exemplo, a Nicoadala, uma intervenção que a gente tenha. Nem vale a pena, a eficácia é zero. Mas, entretanto, há outras formas que nós utilizamos para tornar o nosso conteúdo relevante, para nos tornarmos como marca relevante, porque até, só para terminar a minha intervenção, queria só trazer aqui alguns aspectos que a maioria das pessoas não sabem. Mas no setor do desenvolvimento também há competição, tal como há no setor privado. As marcas competem no mercado pelos mesmos nichos de consumidores e usam os mesmos canais e tentam convencer o consumidor a comprar o seu produto. No setor de desenvolvimento também há competição. A Save the Children compete com a Unicef, compete com a Plan International, compete com a Child Fund. Por quê? Porque elas precisam de financiamento, né? Que vem dos doadores. E os doadores, quando, por exemplo, um doador diz assim, eu tenho 20 milhões de dólares para os próximos 3 anos para Moçambique, para a área de raparigas, adolescentes. Estas organizações fazem propostas para conseguirem uma fatia desse. Então, estão a competir. E os contratos agora, entre os doadores e as organizações, são contratos comerciais. Já não é como era antes, que o doador chegava, escolhia a organização e dava o dinheiro e vai lá implementar. Agora não. Nós somos, a forma como isso se faz é payment by results. Nós primeiro implementamos, depois somos pagos. É comercial. Então, eu estou a imaginar que daqui a uns 10 anos, as ONGs vão ser marcas mesmo, vão ser como as Coca-Colas, como... eu não tenho dúvidas disso, porque está muito competitivo. E vejam mesmo a nível de recursos humanos, as ONGs vão roubar, bom, eu se calhar sou um bocado suspeito para falar disso, mas vão roubar os recursos humanos no setor privado
para terem, portanto, colaboradores que têm experiência de terem navegado, transitado em várias áreas para, portanto, para o seu trabalho. Não sei se eu respondi à primeira pergunta, mas era isto. Obrigado. Sim. Respondeu, porque no final, depois, acho que é a segunda pergunta que nós vamos colocar aqui, mas antes de nós irmos para a segunda pergunta, queria, não sei se é uma pergunta não vou dizer de um admirador ou de um fã, de um dos trabalhos do Porto de Maputo. Julho, dia 1 de 2023, às 22. Eu estava a assistir um show, não sei se chama show, apresentação, espetáculo. Eu estava em casa da minha mãe, na marcha, e eu acho que depois mandei uma mensagem. Eu estava quase em lágrimas, porque passou uma peça, acho que vou dizer assim, da apresentação do Porto, como é que o Porto de Maputo funcionava. Um jogo de luzes e sombras que foi feito diretamente do Porto de Maputo. E pela primeira vez senti que aquele monstro que tem navios, caminhões que nunca param, ferrocromo, acho que é isso que chama-se. Ferrocromo, brigada montada, engarrafamento. Ele estava a ser humano. Não sei se é nesse âmbito também dos trabalhos que a Soraya tem desenvolvido nesse processo de tornar o Porto esta marca que não é a marca dos investidores. É a empresa dos investidores, mas a marca é dos moçambicanos. Não vou falar de galeria, que também são iniciativas que estão a ser implementadas. Não sei se é por aí também. Sim. Aquilo que tu viste, eu lembro-me bem da mensagem, foi o espetáculo da celebração dos 20 anos. O ano passado a concessão completou 20 anos e acho que foi a altura que nós nos tornámos um bocadinho mais visíveis, que me deram um orçamento para eu gastar em mídia, que eu fiquei muito feliz porque nunca me dão, mas para além disso, deram-me uma oportunidade de celebrar o aniversário como eu e o resto da equipa que trabalha comigo queria. E nós fizemos um show que não foi só... Foi primeiramente para um público mais institucional, os nossos parceiros, mas depois abrimos as portas do Porto, que é uma coisa que temos tentado fazer com alguma frequência, para virem assistir a um show totalmente gratuito. Ele foi publicitado através das redes sociais e fizemos três espetáculos. Era o mesmo espetáculo, mas as pessoas inscreviam-se e iam de forma gratuita. Se não foram, perderam. Mas eu sei que passou na STV, foi aí que tu viste. E foi um espetáculo que contava a história do Porto. Claro que nós sabíamos que para contar a história do Porto nós não podíamos começar há 20 anos. Tínhamos que começar muito antes disso. E o Zé Pires, a quem eu tiro aqui o chapéu, ele soube ouvir-nos e soube interpretar exatamente aquilo que nós queríamos. O Zé Pires tem sido um excelente intérprete, porque depois desse show ele já produziu mais 2, mais 2, é isso. E efetivamente é esse o papel que eu acho que uma agência, neste caso, tem que ter, e um produtor, é saber ouvir aquilo que o cliente quer e saber traduzir isso de uma forma perfeita. E o Zé soube fazer isso de forma belíssima. Foi um espetáculo que emocionou toda a gente, inclusive a nós, e que contava a história, mais do que a história do Porto, contava a história de Moçambique. E fazer isso através da música e conseguir fazer e buscar músicas que as pessoas já nem se lembravam que existiam. Contar a história da fome com músicas daquela altura. Contar a história da guerra porque nós passamos, misturando com teatro. O Horácio Guiamba fazia de narrador, e que também é um excelente narrador. Então, tudo isso foi perfeito para elevar a nossa marca. E, de facto, nós que não nos vendemos como um produto junto ao público moçambicano e que não nos vendemos, não temos nada para oferecer em termos de serviço
a não ser a percepção que as pessoas têm dos caminhões ou da nossa atividade e do impacto que ela pode ter, positivo ou negativo, poder fazê-lo através de um espetáculo musical e que as pessoas digam, olha, o Porto é uma pessoa, olha, o Porto é uma pessoa, assim, o Porto pode ser uma pessoa assim que se preocupa connosco, não é mais do que uma marca, preocupa-se com a nossa cultura e está interessada em transmitir muito mais do que aquilo que faz em termos de serviços portuários. Eu acho que isso é perfeito e é um grande elogio. Muito obrigado. Para quem puder, não sei como é que vão encontrar, but you guys must Online. see. Online, está Naquele online. dia que disse que ia colocar no YouTube depois. Depois, sim, está. Devem ver e, por favor, vejam esse show. E, é um divisor de águas sobre o que o Porto de Maputo é enquanto marca. Para mim foi Zé Pires na televisão, it's like 1%. Para quem vê o que ele faz na televisão, quando ele está num palco sem limite, é outra coisa. Eu vou fazer a segunda pergunta, pegando o ponto que o Mauro deixou. Nós temos... Os gênios têm essa tendência de... É genialidade, é hiperfoco. Mauro esqueceu que passou milhares de anos em agências de publicidade, mas agora como está na causa humanitária, né? Falou no discurso humanitário, eu vou pegar essa parte, que seria, Mauro, nós sabemos que, e disse muito bem, eu já tinha colocado aqui como nota, que a Plan compete com a Unicef compete com a Save the Children, e é assim, né? Nós também, quando estávamos nas rádios comunitárias, ou vão para o H2N, ou vai para a CAIC, ou vai para o Forcom. No entanto, esses grants que hoje são mais difíceis de ter acesso, eles também estão assentes na cultura e nos valores dessas organizações. Quer dizer que há uma espécie de, antes de dar-se o grant, faz-se uma avaliação não só do plano estratégico, mas dos valores, conforme disse. Vai chegar uma fase em que é onde contratar pessoas, tipo, a pessoa que pode vir trazer, mas é tipo uma team, estás a montar uma dream team, propositadamente, para não ter que escrever uma proposta talvez muito, muito bonita, que não pode ser implementada. Então, a cultura e os valores começam a pesar para saber se, por exemplo, se dou dinheiro de FID, para saber se dou dinheiro a Plan ou dou dinheiro ao Unicef. E depois tem a questão da região, que não sei, me corrija agora, eu sei que a Plan trabalhou durante muito tempo em Inhambane, com raparigas, que é um dos nomes mais sonantes naquilo que é a redução dos casamentos prematuros. Existem organizações como ROSC, existem Zizila, existem como... Mas a Plan me dá a sensação de que ela é embaixadora de Inhambane, ela consegue entender muito bem as dinâmicas dos casamentos prematuros. E a minha pergunta por cima disso é: como é que a Plan, ou de que maneira os valores internos, né, da Plan influenciam como vocês desenvolvem e executam estratégias de comunicação, e como é que isso, ao mesmo tempo, faz com que os doadores tenham essa admiração por vocês? Porque poucas vezes que eu assisti TVM, eu vi uma reportagem da Plan. E é raro ver uma reportagem de uma ONG, a não ser que seja oferecer motas, bicicletas, oferecer algo, mas falar sobre o impacto nas raparigas é uma coisa que me tocou muito. Até hoje tenho uma boa memória da TVM por causa disso. Então, como é que os valores internos da Plan influenciam na forma como tu, como comunicólogo, né? E como equipe de comunicação, elabora as estratégias para fazer com que todos nós estamos da sociedade reduzamos esses casos de casamentos prematuros? É assim, neste mundo, né, das ONGs, uma coisa que funciona muito a favor das organizações é a reputação que elas têm. O track record de já terem feito antes intervenções em determinadas áreas, não é? E os doadores são sempre os mesmos, são sempre os mesmos, e conversam entre eles, e portanto, o dinheiro vem sempre do mesmo sítio. Então, como nós já somos conhecidos como uma organização que trabalha com raparigas, com crianças, com
desfavorecidos. Por exemplo, agora estamos a trabalhar mais com LGBTQ+. Inclusive em Inhambane. Então, sabem que nós temos trabalho nessas áreas, não é? E, aliás, estão até na estratégia do país, que termina em 2026. Então, fica mais fácil. Não há muita coisa que a gente tem que fazer em termos de convencer o doador que nós somos a organização indicada para ir trabalhar naquela área ou noutra. Yeah. Então, é um pouco isso. Quer dizer, nós o que temos que garantir é que, cada vez que temos financiamento para implementar, nós implementamos bem e mostramos resultado, né? Mas também, deixe-me aqui referir que organizações assim como a Plan, eu não vou dizer que é híbrida, né? Porque não é, mas ela tem os pés nesses dois setores, humanitário e desenvolvimento, que são áreas um bocadinho distintas, não é? O humanitário tem mais a ver com a resposta à emergência, né? Tem a ver com a resposta a situações de desastres, né? De crises provocadas por desastres, situações de guerra, por exemplo, Cabo Delgado, é onde nós estamos muito implantados para responder à crise de deslocados internos. E só isso é uma área que costuma-se dizer que todas as ONGs agora estão aqui. Há muita competição lá em cima, né? Então é isso. Nós, o que temos que fazer é garantir que, quando nós temos projetos, nós entregamos. É isso que garante o próximo financiamento. Muito obrigado, Mauro. Eu vou fazer uma descida, porque o Mauro aqui acabou dizendo que, se não implementarem como prometeram, claramente a consequência. Eu vou logo para pegar essa parte para ti, Soraya. Quais são os impactos mais visíveis no que diz respeito de uma marca quando há uma desconexão entre os valores internos e a sua comunicação externa? No teu caso em particular, quais são os efeitos na reputação da marca, e se já teve algum caso em que aquilo que são os valores internos da marca não se refletirem na comunicação, e hoje em dia usa a expressão backlash, né? E Tânia estava a falar sobre isso, dos haters e tudo isso, mas muitas vezes esse hater pode ter nome, às vezes pode não ter nome, pode ser um certo posicionamento que é quebrado, né? Nós chamamos de destruição do posicionamento da marca. Então, quando não há esta relação entre cultura interna e comunicação externa, quais são os efeitos mais dramáticos ou trágicos que as marcas correm? E se já teve alguma situação assim ao longo da sua jornada? Eu penso que sobre desconexão nesta fase em que nós estamos, eu não posso falar por experiência própria. Porque, por exemplo, com o tema da segurança, nós temos feito várias campanhas de segurança. Ainda o ano passado lançámos uma campanha que venceu prémios internacionais, foi Cantando pela Vida, em que vários cantores deram voz, fizeram músicas originais, compuseram um álbum todo dele sobre segurança. As questões da segurança começaram primeiro internamente. E esse é um exemplo claro que hoje, por exemplo, quem vai ao Porto de Maputo atravessa na passadeira e atravessa sem estar a falar ao celular, e qualquer pessoa é agente de segurança, porque existe já uma cultura organizacional que implica que toda a gente sabe que a segurança está em primeiro lugar. Mas eu acho que, à medida que a marca cresce, e falando precisamente dessa questão das redes sociais, o nosso público começa a ficar mais largo. E nós começamos a ouvir vozes que já não são vozes só da MPDC. Porque antigamente acho que a nossa página estava muito voltada para dentro, ou para pessoas que realmente conheciam a marca, como nós começámos tão tarde,
mas agora já começamos a ter um público mais alargado. E quem é este público? São, por exemplo, das outras empresas que trabalham no Porto, que não têm uma conexão tão forte com a nossa marca, mas que se sentem parte do Porto de Maputo. E eu digo isto porquê? Porque estamos atentos, estamos ligados aos comentários das pessoas, sabemos exatamente que não podemos intervir em tudo o que são os funcionamentos das outras empresas, mas começamos a notar que algumas pessoas que se associam ao Porto não têm esta associação aos valores da nossa marca e podem fazer comentários mais negativos e fazem-no. Então, é um desafio para nós, é um TPC que nós estamos neste momento a tratar. Então, eu diria que neste momento ainda não há uma desconexão, mas se nós não tratarmos com a proatividade que este assunto merece, pode haver consequências, como, por exemplo, alastrar-se este discurso destas pessoas para a nossa marca também. Pode acontecer isso. Muito obrigado. Mauro, eu vou puxar uma questão aqui, tendo em consideração que muitas vezes as ONGs são sujeitas para a campanha ir ao ar, acho que ninguém do Ministério da Saúde está aqui, para a campanha ir ao ar, o MISAL tem que dizer sim, essa linguagem é a linguagem que está dentro do plano quinquenal do governo. Muitas vezes o Mauro, gênio, que bolou um dos melhores headlines, ou melhor arte, que podia resolver os problemas que há 15 anos nós estamos a conseguir resolver na área de desenvolvimento, acaba sendo suprimido por aquele cheque que precisamos do MISAL. E a minha pergunta é, diante dessas questões, como é que o Mauro garante que a missão e a visão, por exemplo, da Plan, esteja sempre alinhada às campanhas, e essas campanhas, mesmo que diga que podem não ser comerciais, claramente, mas elas vão para as organizações de base, comunitária, elas devem ser vistas pelo Ministério, não sei qual é o Ministério que tutela necessariamente a Plan, mas são vários ministérios. Olhando para a Plan, são vários ministérios. E no final do dia, o slogan dos ministérios é o mesmo, né? É tudo pela vida, ou algumas juntos. E no meio disso, isso pode também mexer com o processo de criação de eu, Mauro, criei a partir da minha missão, como plano, uma missão global, fazer as vidas melhores, desenvolver as raparigas. Só que o Ministério, isso aí, eu para dizer que aceito, porque você é parceiro de implementação, o país é meu. Como é que garante, diante disto, que essa missão e a visão, no fim do dia, está ali, prevalece, para quando o doador lá a nível de Washington, ou naquele que seja, quando pegar o relatório anual, ele sentir que o dólar que eu dei valeu a pena, não foi o governo moçambicano que ganhou essa batalha. Matateu, nós somos comunicólogos, né? Nós estamos habituados a negociar. Sabemos ouvir não. Quantas vezes tu, na publicidade, e os colegas, quantas vezes ouvem não? Cada vez fazem uma proposta, quantas vezes ouvem não? Esse é o dia a dia. Então, né? Cliente. Okay. Então, é isto. A gente tem que navegar nesse mar de águas turvas que é ter várias vozes. E muitas vezes, por exemplo, está a falar de governo. O governo é um, mas tem vários ministérios, cada um com a sua agenda, com os seus objetivos. Então, e muitas vezes nós temos uma campanha de advocacia que queremos fazer e note, é prática nas ONGs, nas organizações, não é? Quando nós temos um projeto, imagina, vai começar um projeto novo, porque já aprendemos como é que aconteceu antes, já sabemos como é que as coisas depois vão acontecer. A gente, desde o princípio, todo o projeto, quando vai começar, a gente estabelece aquilo que a gente chama um steering committee, um comitê. Como é que eu habituamos muito aos termos em inglês? Usa esse jornal.
Seria um grupo grupos focais? Não, é um órgão de Definição de consulta, premissas. de gestão, mais ou menos, de aconselhamento, em que a gente, por exemplo, imagina, o projeto já foi aprovado, já temos financiamento, né? E pronto, o projeto pode começar no dia 1 de outubro. A gente estabelece logo o steering committee. Se é um projeto que tem a ver com, por exemplo, com acabar com uniões prematuras, sabemos que vamos trabalhar com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Justiça, com o Ministério do Gênero e outros, né? Então, a gente estabelece logo esse órgão e convida pontos focais desses órgãos todos, né, para se sentarem, né, desses ministérios, para se sentarem nesse órgão, e a gente vai reunir a cada 3 meses. Para quê? Para a gente discutir as atividades, o que vamos fazer, quanto vai custar, onde é que vai ser, e o que pretendemos fazer. Isso vai nos dar a garantia de que eles não vão receber materiais ou campanhas assim de surpresa. E não vão ter aquelas reações que nós não queremos, né? De cada um puxa para o seu lado. Não gostamos disto, queremos mais assim, sabe? Então, garantimos que temos esse órgão onde nós vamos ver, vamos discutir, vamos aprovar e avançamos. Mas, mesmo com esses mecanismos que criamos, há muito pushback, temos muita dificuldade em fazer avançar. Porque, não, agora isto não pode... Por exemplo, dou-lhe um exemplo. Nós temos, neste momento, 9 fontes de água, que estou a dar aqui a informação que é mais... Não é confidencial, mas é muito... Temos 9 fontes de água na Zambésia, no distrito de Lugela. É? Não. E que não nos deixaram entregar a unidade porque estamos em campanha, tem que ser não ponho isto no ar. Não gravou. Ainda bem. Não gravou. Então, está a ver isso. Mas nossa preocupação é a comunidade, mas não pode entregar e ainda não se pode usar, porque... coisas de género. Então, mas temos que negociar, temos que ser flexíveis, temos que negociar, temos que chamar pagar per dia, né, e umas pessoas para irem connosco para o campo e aquelas coisas todas, né? Então é negociação. Só assim é que a gente consegue operar e consegue garantir que a nossa identidade, que a nossa marca, né, prevalece, apesar desses obstáculos, e a gente no fim consiga entregar e sem perder identidade, né? Se nós perceber que aquilo foi a organização que fez e assim adiante. Nós já vamos para as últimas questões e acho que o Mauro, né, falou sobre negociar. Soraya, eu vou puxar. Gostei que disse, raramente dá um budget, também não é entrecorta, raramente dá um budget. E isso mostra que esse é o nosso desafio quando, como pessoas da comunicação, essas negociações de fazer os sonhos se tornarem realidade. É como se a gente só fosse as únicas pessoas que sonham e os outros têm as coisas muito claras. O pessoal do marketing sempre tem sonhos, não os outros ou do business ou do onde, é que nós temos as coisas, os pés no chão. E isso também já acontece nas ONGs. Por isso eu vou puxar aqui, que é de que forma, no teu caso, da tua experiência, o feedback dos colegas de outros departamentos que eu vou chamar de business, porque nós não nos chamam de business, somos quem gasta dinheiro, né? E nunca mete dinheiro, né? Só vem depois, lá no fim. Influenciam nas estratégias de marketing, tendo em consideração que até falou no início que foi uma das primeiras vezes que disseram take the money, make the dream happen. Como é que o feedback dentro do teu trabalho, de outros departamentos, acaba influenciando as suas ambições, os seus desejos, as suas formas de pensar out of the box? Antes eu queria dizer-te uma coisa. Eu sinto, porque falo com muitos colegas da área de comunicação, que o facto de eu ter uma liderança
que não só entende comunicação, como também contribui e me coloca, por exemplo, nas reuniões de uma comissão executiva para que eu esteja sempre a ouvir o que se passa na empresa e consiga propor soluções antes das coisas acontecerem, é fundamental. E eu tenho essa liderança, eu tenho essa sorte de ter um líder que entende que comunicação é essencial para o funcionamento da marca e para o bom funcionamento da empresa. Eu estou sempre muito atenta, principalmente porque eu entrei, agora entendo um bocadinho mais, mas os meus colegas é que entendem de operações portuárias. E nós, por exemplo, estamos a fazer agora um projeto que eu estou a gostar muito, que se chama Somos Porto, em que estamos a levar pessoas das áreas não operacionais para a área operacional do Porto, em que os colegas das operações é que dizem o que é que fazem, o que é que está acontecendo no navio e quanto tempo é que demora a dar cada volta do caminhão e como é que funciona a nossa produtividade e o que é que significa pushing up e termos operacionais. E porquê é que isto é importante? Porque o pessoal operacional, muitas vezes, ou o pessoal não operacional, está a trabalhar assuntos que impactam diretamente nas operações e por não perceberem a sua importância ou perceberem exatamente a matéria do que estão a falar, acabam por não ter o mesmo tipo de desempenho que teriam. E além disso não vestem tanto a camisola como o pessoal das operações, que trabalham dentro da área operacional todos os dias e que realmente sofrem ali de sol a sol. E além desse orgulho que nós estamos a conseguir despertar tanto nos como noutros, nos que ensinam e nos que aprendem, estamos também a aumentar o grau de conhecimento das pessoas e eu digo-lhes, às vezes vocês trabalham, vêm para o Porto de Maputo todos os dias e sentam num escritório, então para vocês era igual estar a trabalhar aqui ou estar a trabalhar num banco, sem desprimor para os bancos presentes todos aqui na plateia. Mas é verdade, porque não conhecem Porto. Então, este projeto veio precisamente do feedback dos colegas, tanto deles dizerem que não tinham conhecimento, como dos das operações se queixarem que os colegas da parte administrativa não conheciam o suficiente e por isso prejudicavam o seu dia-a-dia. Então é o exemplo claro de como o feedback pode impactar os projetos que são implementados em termos de comunicação. Muito obrigado, super. Geralmente, quando estamos diante de gênios, a gente tem uma equação complexa e eles só dizem o resultado é isso. E nós temos que ficar, tipo, estou a falar em particular de eu que não entendo muito de matemática, eu fico tipo, quando estou em frente a eles, quando trata-se de comunicação, sinto a mesma coisa. Tínhamos 6 a 8 perguntas por fazer que foram respondidas dentro de esse discurso que eles fizeram. E vou fazer uma pergunta bônus para depois a minha MC, estou em estado de informação, me induzir que vamos abrir espaço talvez para o público para uma ou duas perguntas. Aqui já me coloco também como público. Dizer quais são as últimas considerações. E aqui eu vou pedir uma coisa que nunca peço e nunca se pede a um gênio, porque é limitá-lo. Conforme vão ver, somos jovens, quais são as recomendações que deixam para os profissionais de comunicação nos tempos de hoje? Que vocês conseguiram atravessar dos tempos de lá para os tempos de agora. E nos tempos de agora, o que é que vocês nos recomendam de forma aleatória? Como se estivéssemos tipo, like... Só nos cruzamos hoje and I want to tell you something that's very important. Ok. Colegas, quando eu comecei na publicidade há 22 anos, entrei numa agência que chamava Pangolim, há 22 anos. Era impensável existir qualquer coisa como isto. Isto é um luxo que vocês têm. Falo sobretudo para aqueles que estão a iniciar, que estão a dar os primeiros passos. É um luxo que vocês tenham plataformas como esta para aprender, para partilhar. Quando nós começamos, não havia nada disto. Nós fomos nos fazendo com o trabalho, briefing a briefing, e fomos nos fazendo. Eu até fui colega
Soraya, nós fomos colegas depois na Guild, isso há 15, 16, 17 anos. Há muito tempo. Mas pronto, é isso. Eu não sei, conselho que eu possa dar, absorvam, aprendam, partilhem, experimentem, errem muito. Porque só no erro é que depois é que se aprende alguma coisa e se pode... Eu também sou um eterno aprendiz, estou a aprender todos os dias. Eu mudei de área, vamos dizer. Eu trabalhei em publicidade cerca de 14, 15 anos, onde comecei como diretor de arte júnior e cheguei a diretor criativo. Portanto, eu fiz o caminho todo. E depois chegou uma altura que eu achei que já não me sentia muito motivado. Queria experimentar fazer outras coisas. Na altura, eu senti que eu não tenho ainda condições para ser dono da agência. Então, tem que sair do mundo das agências, da publicidade e ir para outras coisas, porque há outras coisas para fazer. Eu tive a felicidade de ir para uma ONG que é GAIN, fazer mudança de comportamento, marketing social, e onde encaixei no projeto perfeito, em que era uma ONG do desenvolvimento que queria fazer mudança de comportamento, mais usando abordagens do setor privado. Então, isso foi um casamento perfeito para mim, e onde eu aprendi. Essa transição foi uma aprendizagem assim, enorme para mim. E eu não me admira que amanhã eu vá para outra área, porque é isso, estar em constante crescimento através da aprendizagem. Então, a única sugestão, conselho, como quiserem chamar, que eu possa dar isso, estejam disponíveis para aprender, para partilhar, para evoluir, para atingir outros patamares. Não que isso signifique deixe-me dizer, não que isso signifique que vão ganhar mais dinheiro por causa disso, mas que vão se realizar de outra forma. Por exemplo, eu estou muito realizado na área onde eu estou, porque permitiu-me conhecer o país que eu não conheceria de outra forma. A trabalhar no setor privado não chegaria aos lugares do país onde eu cheguei, conhecer comunidades que eu conheci. Isso aí, para mim, na fase em que eu estou agora, não tem preço. Obrigado. Um pouquinho em linha do que o Mauro estava a dizer. Nós temos um motto lá na minha casa, que é um motto em inglês, mas é facilmente traduzível, né? Ever try, não é? Cada tentativa, ever fail, uma falha. No matter. Try again, fail better. E na verdade, eu penso que é disso que é feita a vida, é feito de tentativas falhadas e de aprendermos sempre para podermos fazer melhor. Eu acho que hoje eu tenho mais a aprender com qualquer um de vocês, que são jovens e frescos e trazem uma série de ideias criativas e totalmente fora da caixa, do que eu alguma vez vos poderei ensinar. A única coisa que eu posso ensinar vem da experiência, que era isto que o Mauro estava a falar, é estarem sempre abertos para aprenderem, sobretudo, e preservarem sempre a vossa humildade, porque aos 30 anos, que é aquilo que eu tenho agora, ao contrário do que ele estava a dizer, é mesmo muito importante que vocês tenham essa postura, que toda a vida vocês vão estar a aprender, a toda a hora. Quer mudem de emprego ou não mudem de emprego há 13 anos, mesmo que fiquem, porque vocês jovens já não ficam no mesmo sítio durante muito tempo. Não são iguais a nós. E isso é muito bom, isso é muito bom. Há um diretor de recursos humanos, que por acaso é o meu, que diz assim: tu não és uma árvore, não estás satisfeito, move-te. Então, eu acho que vocês têm que trabalhar sempre com paixão, como orientação, e têm que estar sempre dispostos a aprender. Aprender as coisas mais básicas, se for possível, e se for preciso, mas estejam sempre dispostos a aprender.
E eu não queria ir embora sem deixar de agradecer à Rosa por ter insistido muito, muito, muito comigo para eu estar aqui. Uma salva de palmas para ela. Muito obrigado aos Genius e à Genius Rosa por terem nos juntado aqui. Nós vamos ser breves, vamos só permitir 2 perguntas. Estou no âmbito da aprendizagem, com a minha MC a fazer restrição, né? Sempre quando nos limitavam, quando eu não estava lá, eu ficava, esse MC, o que tem contra nós? Agora já aprendi a sentir poder, dizer só 2 perguntas. Então é isso, minha professora vai me corrigir. That's the genius we play here. Por favor, peço para passar o microfone.